Vai chegando, deixando seu like. Gerson no Cruzeiro. É uma negociação que está entrando nessas etapas finais. O Cruzeiro está entrando num acordo com o Zenit, que é uma negociação muito difícil, mas o Bruno Andrade e o André Hernan, que já tem informações sobre isso. Bruno, me atualiza. Mas hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, o Matheus pegou e me perguntou assim, Elton, em que pé que tá o Gerson? Eu falei assim, pode colocar encaminhado. Mas a gente espera o Thiago Fernandes chegar, e aí se ele falar outra coisa, a gente distribui de outra maneira. Você leu a minha mente, então, Elton. Tá encaminhado, tá? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da ESPN, pessoal. E também Band Minas, né? Deixando os créditos aqui. Muita informação a respeito do Gerson, né? Gerson bem próximo do Cruzeiro, de fechar com o Cruzeiro, encaminhado. Então, pessoal, mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Se a gente ficar enrolando aqui, a gente perde o time. Bruno Andrade, André Hernan. Tem uma enquete no nosso chat aqui para você responder. Vai chegando, deixando seu like. Gerson no Cruzeiro. É uma negociação que está entrando nessas etapas finais. O Cruzeiro está entrando num acordo com o Zenit, que é uma negociação muito difícil, mas o Bruno Andrade e o André Hernan, que já tem informações sobre isso. Bruno, me atualiza. O Cruzeiro propôs pagar 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Então, dá para dizer que essa negociação está entrando na sua etapa final, é isso? Totalmente. É uma negociação cada vez mais encaminhada. Não é fácil negociar com o Zenit. Digo até que talvez fora do Brasil seja aí dos clubes mais complicados. Primeiro porque não precisa de dinheiro. Lá atrás colocou o Gerson avaliado em 40 milhões de euros, insistiu muito nisso, agora resolveu descer. E aqui um ponto importante, o porquê de o Zenit, mesmo tendo pago 25, exigir 40. A informação que eu tenho foi, ou é no caso, o Flamengo, quando vende o Gerson para o Zenit paga 25 milhões de euros fixos e à vista. Ou seja, pumba, depositou na conta do Flamengo logo 25 milhões de euros. Não foi parcelado, não foi faseado, não foi ali formatado em 3, 4 parcelas. Isso por si só já deu, não vou dizer um rombo financeiro, mas foi um investimento significativo por parte do Zenit. E deu ainda mais 4 milhões de euros para o Gerson, para o pai, como prêmio de assinatura. Isso sem contar os salários. Ou seja, o Zenit do dia para a noite gastou 29 milhões de euros no Gerson. E por isso não queria negociar abaixo dos 30 e exigia os tais 40 milhões de euros. O que eu tenho de ontem para hoje, e o Hernan também está nessa apuração, nessas conversas, enfim, muita conversa ontem, muita reunião. A reunião foi quente, foi positiva. Não custa lembrar que até ontem, a última proposta, 27 milhões de euros fixos. No começo do dia, inicialmente se falou, me comentaram comigo que poderia bater 27 mais 2, batendo então 29 milhões de euros. A minha última informação, e confio nela, porque conversei com uma pessoa que esteve presente na reunião, que o último formato que o Cruzeiro colocou em cima da mesa, e acredito que não vai existir mudanças, mas pode acontecer, não sou dono da verdade, não estava na reunião, mas o último formato que o Cruzeiro colocou para o Zenit, e o Zenit se mostrou satisfeito, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então, podendo chegar a 30 milhões de euros. Esse foi o último formato discutido ontem e que hoje seria basicamente para ajustar forma de pagamento e questões burocráticas. Se houver mudanças amanhã ou hoje eu venho e digo, olha, houve mudanças, o Zenit pediu um pouco mais, o Cruzeiro mudou, mas o último formato e que o Cruzeiro saiu satisfeito da reunião, 26 mais 4 milhões de euros, meus amigos. E um contrato válido por 4 temporadas. Isso é certo. O Gerson vai assinar por 4 anos até dezembro de 2029, caso, claro, a negociação seja fechada entre clubes. Agora são questões mais burocráticas que se parte em relação a depois que você tem esses números. São números que o Cruzeiro coloca na mesa, mas conversando com fontes de dentro da Toca da Raposa agora há pouco, assim, ninguém internamente ainda comemora a contratação do Gerson, porque sabem que não é fácil negociar com os russos. A frase que eu ouvi foi, eles não precisam de dinheiro. Eles são um clube muito rico, então não precisam vender, não estão precisando desse dinheiro para a temporada deles, não estão precisando desse dinheiro para o balanço deles. Então, assim, tem que ter muito pé no chão nessa hora. Mas o Cruzeiro está confiante e as fontes de dentro da Toca da Raposa tratam a negociação como encaminhada. Tá. E agora partindo para os trâmites finais, que é troca de documento, o aceite do Zenit, aquela coisa. Entre Gerson e Cruzeiro, o aperto de mão tá dado já tem pelo menos alguns dias. Os dois têm um acordo, o que resta é o Zenit. E isso foi o que avançou de ontem para hoje, nessa última reunião, quando o Cruzeiro coloca os números na mesa. 26 mais 4, totalizando aí 30 milhões de euros. Então, assim, é uma situação que o Cruzeiro se vê muito, mas muito perto de contratar um jogador que é a grande cereja do bolo para 2026, é o cara que muda o patamar do time, muda o time de prateleira, porém, assim, esses últimos passos são os passos
mais importantes que o Cruzeiro vê como fundamentais para a finalização do negócio. Assim, é o que eu falei, ninguém agora, nesse momento lá na Toca da Raposa, tá soltando fogos, mas tá todo mundo muito confiante e tratando o negócio como encaminhado com o Zenit. Até porque, como o Bruno falou, o Zenit é um time mais difícil de se negociar, né? Existem muitos fatores, muitos intermediários, a galera aqui comemorando muito essa possível contratação do Gerson. E, ô Bruno, quando a gente fala de reforço no Cruzeiro, eu tenho até uma informação aqui que daqui a pouco eu vou falar, sobre um zagueiro que pode pintar na Raposa, que interessa também no Atlético Mineiro, já vou falar disso. Vou falar logo de cara, tá? Vou falar aqui a informação. Eu apurei, agora há pouco uma fonte me ligou, mandou mensagem. Mas a situação é a seguinte, não tem nada avançado, é apenas mais um interesse, vou pegar até vocês de surpresa, mas que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo. Olha só. Lucas Veríssimo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. É um zagueiro que tem contrato com Aldo Hilal. Aldo Hilal, isso. Al Hilal. Aldo Hilal, que é do time do Qatar. Aldo Hale. Acho que é. Aldo Rail. Aldo Hale. Vamos lá, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm interesse nele, demonstraram interesse, fizeram uma consulta inicial. Ele tem contrato com Aldo Rail até junho de 2027. Mas não se trata de uma negociação fácil, uma eventual negociação, porque os dois clubes têm interesse, fizeram sondagens, consultaram condições de negócio, mas se trata de uma negociação difícil se for avançar isso, porque ele tem vencimentos altos, ele que tem a carreira agenciada pelo Marcelo Pittinati, que é um empresário da Energy Sports. Então, os dois clubes estão de olho nele, não tem negociações em andamento, tem outros clubes que querem o Lucas Veríssimo, que ele está emprestado até um outro clube do futebol árabe até junho deste ano. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. Mas Bruno Andrade, depois a gente vai destrinchar mais essa informação, pode pintar mais reforço na Raposa ainda nessa temporada, certo? Basicamente é isso, a prioridade é fechar o Gerson, e até para ter um corte limpo agora sobre os novos números, o Cruzeiro encaminhou a contratação do Gerson, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, pode atingir então 30 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais, contrato por 4 anos, válido por 4 temporadas até dezembro de 2029. Então hoje, enfim, sexta-feira, hoje é sexta ou hoje é quinta-feira? Perdão, hoje é sexta-feira, quinta-feira, aí ó, o corte não vai ficar limpo de novo, mas enfim, segue o jogo. Quinta-feira hoje é para tratar da parte burocrática, enfim, assinatura, etc, etc. O Cruzeiro muito confiante, mas como disse o Hernan, não comemora ainda, porque enquanto não assinar não dá para garantir o jogador como contratado. E o Cruzeiro não para por aí. A prioridade era o Gerson. Boa parte do orçamento do Cruzeiro para 2026 passava então pela contratação do Gerson, que fechando por 26 mais 4 passa a ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando os 25,5 que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque. Então 26 é a maior, podendo chegar a 30 inclusive. O que eu ouvi, e vai depender muito agora dos próximos passos, é que o Cruzeiro já não tem mais pressa para contratar um zagueiro, porque não incluiu o Jonathan Jesus nesse negócio. Inicialmente até colocou na mesa, mas depois o Tite freou essa negociação. Então a permanência do Jonathan Jesus faz com que o Cruzeiro olhe para outro setor. O que eu ouvi é o seguinte, pós-Gerson, o Cruzeiro vai tentar a contratação de um meio atacante jovem. Alguém para rodar mais o elenco ali com o Matheus Pereira, entre outros jogadores. Mas é isso, o Cruzeiro vai se mexer ainda pelo menos por mais um meio atacante jovem. E depois é o famoso oportunidades de mercado, ou depende muito também de uma eventual lesão, ou o Tite aos poucos, compreendendo melhor o plantel, melhor o elenco, pode perceber ali, entender alguma lacuna, mas inicialmente é isso. Prioridade total no Gerson, fechar ainda hoje essa contratação, e depois buscar o tal meio-campista jovem e quem sabe depois avaliar outras opções no mercado. Nós temos uma tela aqui, que a nossa produção fantástica preparou sobre o Gerson, do quanto ele já movimentou de dinheiro no mercado. O Gerson é um cara que, os clubes desembolsaram uma boa grana para contratá-lo. Do Fluminense para Roma, ele foi vendido por 16 milhões em euros. Depois da Roma para o Flamengo, 11,8 milhões. Do Flamengo para o Olympique de Marseille da França por 20,5. Olympique de Marseille para o Flamengo por 16 milhões de euros. Do Flamengo para o Zenit por 25 milhões de euros. E agora do Zenit para o Cruzeiro, se concretizar essa negociação, Hernan, vai ser 26 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus. Então é um cara que, assim, a gestão de carreira do Gerson, ela movimentou bastante, né? Ele foi do Brasil para a Europa, depois bateu de novo, voltou. E o Tite, quando a gente fala de Gerson no Cruzeiro, eu acho que você tem essa informação também, parece que é um cara que fez muita força para contratar o Gerson, né? Porque o Gerson era um cara que estava sendo monitorado por outros clubes, até foi falado em outros clubes do futebol brasileiro, mas o Tite, desde o início, demonstrou muito interesse em contratar o Gerson, né? Não, é aquilo que a gente vem trazendo de bastidor da Toca da Raposa. No entendimento não só do Tite, da comissão técnica, mas no entendimento do Cruzeiro como um todo, da cúpula, da SAF, essa é uma contratação que muda o patamar do time. Então, quando você tem um jogador que eleva o patamar do seu time, muda a prateleira da sua equipe, numa disputa de Libertadores, num protagonismo que o Cruzeiro quer ter nessa temporada de 26, e o próprio vice-presidente da SAF do Cruzeiro falou ontem, anteontem, na nossa entrevista exclusiva, que esse ano é um ano diferente, para você não só, esse ano vamos classificar para Libertadores, não é brigar por títulos, mas esse ano o Cruzeiro entra para brigar por títulos, entra para fazer frente a Flamengo e Palmeiras, e com a contratação do Gerson, mostra para o mercado
que tem poder financeiro. Mostra para o mercado que vai entrar para ser um time competitivo na questão esportiva e que vai fazer frente aos principais rivais aí de organização, eu digo de organização, de grana, de conquistas, que são Palmeiras e Flamengo. Deixa eu só abrir aspas aqui para Pra fonte? uma fonte. Ó, então aqui, ó, abre aspas pra fonte do Hernan envolvendo essa questão do Gerson. Do Gerson, Vamos lá. Uma outra fonte do clube, dizendo assim, estamos caminhando bem. Hoje é um dia importante. Tipo, seria hoje o dia D, então. Estamos caminhando bem, hoje é um dia importante. Tá. Aí a outra fonte fala, valores ainda não fechados, são difíceis de negociar os russos, tal, eles não precisam de muito dinheiro. Aí já é uma outra fonte falando da questão que a gente vem dizendo aqui sobre esse valor fechado. O que está na mesa é 26 mais 4. Opa, vamos lá, apertar na mão. Né? Tem um aperto de mão. E aí você parte para os pormenores, não menores, porque com os russos são meio complicados, mas você tem ali uma situação caminhando e uma situação já avançando, encaminhada, como me disse a outra fonte, como está tratando internamente lá no Cruzeiro, mas é isso. É um passo a passo agora, é um tic-tac para você poder fechar e anunciar o Coringa. Ainda falando de Gerson, Cruzeiro, Ô, Felipe, Zenit, posso dar só um toquezinho na sua informação do Lucas Veríssimo, não? Que você fala pode, de deixa eu só ler um Cruzeiro, comentário aqui Atlético no nosso Mineiro. chat. O Tite... rapidamente, Bruno, Claro, que até força, envolve manda ver, essa manda questão ver. de Gerson Cruzeiro, o Thiago comentou aqui no chat. E o Jonathan Jesus, pra deixar bem claro, ele fica no Cruzeiro, né, Hernan? Não entra. Eu digo fica porque ele não entra nessa negociação. Tá. O Cruzeiro, num primeiro momento, traz o Jonathan Jesus como um jogador para fazer a composição da negociação, mas aí depois a negociação ela virou para um lado total financeiro, uma tentativa de acordo só com grana. Então é um jogador que está no Cruzeiro, pode ser negociado, ele tem mercado, é um moleque novo e é um moleque muito promissor. Sim. Mas assim, para essa negociação do Gerson, Jonathan Jesus não entra. É grana. É grana, até porque o Jonathan Jesus, a gente tinha essa informação que ele seria parte desse negócio, que o Cruzeiro tinha oferecido 12 milhões de euros, mais o Jonathan Jesus, mas acho que, pelo que nós apuramos aqui, foi um pedido do Tite para que ele ficasse no Cruzeiro, porque como você falou e trouxe aqui, ele é um jogador muito importante, jovem, que pode se valorizar ainda mais, pode gerar um lucro maior para o Cruzeiro no futuro, né? Então... E é um jogador para ser usado, né? Não é para ser usado como, entre aspas, moeda de troca. Não, eu odeio esse termo. Moeda de troca, né? A gente não deve usar esse termo, me perdoem. Mas usar o jogador como ativo para negociação. O Jonathan Jesus é um jogador que pode entregar para o Cruzeiro entregar futebol dentro de campo. Sim. É um jogador que o próprio Tite já elogiou e quando chegou no Cruzeiro e analisou o elenco. Então é um jogador que, cara, esportivamente ele pode se valorizar muito mais. Ao invés de ele entrar numa negociação para trazer o Gerson, daqui a uma temporada o moleque arrebenta, vira titular, vai convocado para seleções e tal, não sei o quê, de repente ele pode estar indo numa negociação com 20, 25 de euros numa próxima janela. Então, ele pode ganhar ainda mais, né? Então, assim, o torcedor do Cruzeiro tem que ficar muito animado mesmo em 2026, porque se olhar o movimento que está fazendo pelo Gerson, 26 mais 4, se você olhar abrindo mão de ter que colocar jogador no negócio e tal, é para você ficar animado. Porque é um Cruzeiro que não está precisando vender, não está desesperado para poder fazer caixa. E até o Ipatinho, eu vou passar pro Bruno agora, mas até o Ipatinho comentou no chat aqui, nós somos ricos, valores não assustam. Então os caras estão empolgados, né? O torcedor do Cruzeiro está empolgado. Bruno, a gente falou de Lucas Veríssimo aqui, então dá o seu detalhe sobre essa história. Não só sobre o Lucas Veríssimo, mas sobre um pouco mais em relação ao mercado do Cruzeiro. Ponto 1, me aproveitando então da sua informação sobre o Lucas Veríssimo, o que eu tenho para dizer é que não é prioridade reforçar a defesa, mas se porventura o Cruzeiro perceber que o Lucas Veríssimo pode sair por um bom valor, vai ter negócio, até porque o Tite adora o Lucas Veríssimo. E só não levou ele para a última Copa do Mundo porque ele não conseguiu voltar a tempo de uma lesão grave que sofreu no Benfica. Eu converso muito com uma pessoa da comissão técnica do Tite que sempre demonstrou que o Tite era apaixonado, ou é apaixonado pelo Lucas Veríssimo. Já não é o Lucas Veríssimo dos tempos do Santos, do Benfica, teve uma lesão grave, mas enfim, é um nome que o Tite gosta bastante. Então, no caso do Lucas Veríssimo, ou um novo zagueiro, seria uma oportunidade de mercado. O Cruzeiro fecha, então, corre para fechar o Gerson, 26 mais 4. E lembrando, meio atacante jovem passa a ser o outro olhar do Cruzeiro pós-Gerson. Então é o Cruzeiro que se movimenta bastante no mercado, com um orçamento muito bem organizado, com dinheiro em caixa e com um projeto muito bem definido, mesmo tendo perdido o Jardim e contratado o Tite, o planejamento continua. A nossa audiência está só subindo, falando do Cruzeiro, Gerson, apuração em tempo real aqui. Todos os detalhes nós iremos trazer aqui no Fala Fonte. Você tem o bastidor que está... Eu ia falar agora do Jonathan Jesus, desculpa. Pode falar, então. Não, coisa rápida do Jonathan Jesus. Aliás, é a informação que nós temos também, né, Felipe? Que o Cruzeiro avalia no mercado ele entre 12 e 15 milhões de euros. E o cronograma, enfim, a cronologia da negociação começou com não vou negociar o Jonathan Jesus. Depois passa por vou incluir o Jonathan Jesus, só que o Zenit recusa. O Cruzeiro chegou a oferecer, mesmo com o Tite um pouco reticente, 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Só que o Zenit recusou essa proposta.
Daí em diante, o Cruzeiro e o Tite perceberam que não valia a pena colocar mais dinheiro, subir dos 12 para os 20 ou para os 25, incluindo o Jonathan Jesus. Então, numa reunião interna, numa decisão interna, tanto o Tite como o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Bruno Spindel também, evidentemente, eles resolveram o quê? Não colocamos mais o Jonathan Jesus no negócio, porque ele está avaliado em 15, de agora em diante é dinheiro, é cash, seja uma parte fixa ou uma parte variável. Mas não custa lembrar que o Jonathan Jesus chegou sim a ser incluído, só que o Zenit recusou. E o Cruzeiro achou por bem não avançar muito com isso, porque o Tite conta com o jogador. É isso, então a contratação, como o Bruno Andrade falou, de um zagueiro não é uma prioridade no Cruzeiro, mas Cruzeiro e Atlético Mineiro demonstraram interesse inicial pelo zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Corinthians, que é um zagueiro que está atuando no futebol do Catar, tem contrato até junho de 2027 com o Aldo Rail, então é uma negociação difícil caso se avance para uma negociação, porque ele tem vencimentos altos e um contrato até que longo, por enquanto, com o time do Catar. Então é um nome que está no radar, interessa outros clubes e o Lucas Veríssimo vê com bons olhos voltar para o futebol brasileiro. Cabe salientar isso aqui na nossa live. Muita gente chegando, perguntando de Matheus Pereira, muita gente perguntando de Matheus Pereira aqui, Hernan. O que eu tenho de detalhe... O que você tem de detalhe? Você gosta de saber daquele detalhezinho? O que eu tenho de detalhe do Matheus Pereira é que as conversas estão rolando, até como o Pedro Júnior falou outro dia aqui no Fala Fonte. O Cruzeiro, assim, ó, vamos lá. Antes do seu detalhe, me perdoa. Não. O Cruzeiro, para começar essa conversa, o Cruzeiro não quer esticar a corda e, assim, passou de um mês, daqui a pouco vai assinar pré-contrato, pode assinar um pré-contrato. O Cruzeiro não quer isso. O Cruzeiro quer fechar logo essa situação de renovação com o Matheus Pereira, porque sabe que tem muita gente de olho. Abre aspas, uma fonte, como você gosta de falar, me falaram que as partes seguem fazendo esforço. Vamos ver como o dia a dia caminha. Então é isso, o Cruzeiro tem uma certa pressa para fechar essa renovação de contrato com o Matheus Pereira, porque ele tem contrato com o Cruzeiro até junho desse ano. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas falam que não tem nem pessimismo nem otimismo. É só uma negociação que está avançada, que as partes estão buscando um acordo e deve ter um desenrolar nos próximos dias. Então, muitas informações sobre isso. Já tem 21 anos já. Mas hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, o Matheus pegou e me perguntou assim, Elton, em que pé que tá o Gerson? Eu falei assim, pode colocar encaminhado. Mas a gente espera o Thiago Fernandes chegar, e aí se ele falar outra coisa, a gente distribui de outra maneira. Você leu a minha mente, então, Elton. Tá encaminhado, tá? Tá encaminhado. E eu vou ver aqui se já tem algum avanço... Peraí, vou mandar aqui uma mensagem pra pessoa. Fala, irmão. Vou ler pra vocês, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mentira, não consigo sim. Mas tá encaminhado, o Elton. E o que a gente tinha trazido ontem nos donos da bola, Daniel Abreu e eu, é a realidade. Hoje a discussão é em 30 milhões de euros, que é o pedido do Zenit. O Zenit tinha pedido inicialmente 40 milhões, o Dani tinha falado que o Zenit toparia negociar por menos, e aí eu conversei ontem com uma boa fonte envolvida nas tratativas, que me disse que 30 milhões o Zenit batia o martelo. O Cruzeiro então chegou a esses 30 milhões. Até ontem à noite, o que tinham me falado era que o Cruzeiro toparia pagar 25 mais 5. Mas hoje pela manhã parece que o Bruno Andrade já deu uma informação na ESPN que o Cruzeiro toparia pagar 26 mais 4. Então ficaria nessa situação, nesse pé. De fato é 30 milhões de euros o total, né? Incluindo bônus e variáveis. A princípio o Cruzeiro queria 25 mais 5, mas é possível que isso seja fechado em 26 mais 4. E aquela de 27 mais 2, a informação que eu cheguei foi que ela foi descartada. E só um ponto importante para frisar esse caso, ainda existe a possibilidade do Jonathan Jesus defender as cores do Zenit. Por mais que o Tite tenha dito ontem na entrevista coletiva, a presença do André Cury ontem na Toca da Raposa 2 não era só como representante do Cruzeiro nas conversas com o Zenit. Era também como representante e procurador do Jonathan Jesus, porque existe a possibilidade ainda de ida do Jonathan Jesus ao Zenit. E aí, algo próximo de 12 milhões de euros. O que o Cruzeiro faria nessa negociação, obviamente, é abater esse dinheiro. O Zenit teria que passar 12 milhões de euros ao Cruzeiro, o Cruzeiro abateria, o Gerson sairia num total, na composição total, por uns 18 milhões de euros, caso o Cruzeiro tenha que pagar os 5 milhões, 4 milhões que seja, de variáveis. Então, é isso. De fato, o Jonathan Jesus pode entrar nessa negociação e o Cruzeiro, a princípio, receberia 12 de euros pelo Jonathan Jesus. Se a gente fizer a matemática ali básica para entender o que o Cruzeiro paga da parte fixa, 26 milhões de euros, o Cruzeiro teria que desembolsar cerca de 8 milhões de euros. E aí o Cruzeiro, caso o Gerson atinja metas no clube, desembolsando mais 4 milhões de euros. Então o total seria de 189 milhões de reais, chefe André, a maior negociação da história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Acho que isso mostra, né, a ousadia dessa proposta e dessa negociação, caso seja de fato sacramentada, e por um jogador que já tem uma idade avançada, né? O Gerson tá na casa dos 29 anos, não é um cara, assim... Não é um garoto mais, né? Se tratando de Gerson, eu não vou nem me arriscar a dizer que ele não tem revenda. Porque é impressionante o que o Gerson já movimentou no mercado do futebol. Só uma correção do que eu falei aqui, André. Eu falei que o Cruzeiro teria que passar 8, eu falei errado, desculpa. Se você tirar 26 menos 12, dá 14. O Cruzeiro teria que passar então 14, desculpa, só pra corrigir aqui a bobagem que eu falei. E assim, de qualquer forma, uma negociação, assim, com valores altíssimos. Bom, a gente não sabe questão de planejamento financeiro do clube, até que ponto isso impacta a chegada de outros reforços, até que ponto isso pode impactar médio e longo prazo. O que a gente pode dizer é de campo e bola. Você acha que pisa no freio?
Cara, eu quero Depois esperar da o fin- chegada do Gerson? Eu quero esperar o final da janela pra gente poder avaliar se... Aí, ó, o Thiago já tá até levantando a mão porque tem uma informação. Informação. O Cruzeiro não vai pisar completamente no freio. O Cruzeiro procura ainda o zagueiro. O Cruzeiro quer o Joaquim, que a gente trouxe ontem do Tigres. O Dani tem a informação sobre o valor exato que o clube mexicano quer. E além do Cruzeiro querer o Joaquim, o Cruzeiro quer pelo menos mais um atacante que atue pelos lados do campo. Então o Cruzeiro vai fazer... Além do Gerson, mais 3 nomes podem chegar. Aí a gente tem que ver quais são os 3 Eu nomes falei e qual... 3? Eu tô ruim de matemática hoje. Além do Gerson, mais 2 nomes. Um Zagueiro zagueiro e um atacante que joga e pelos um lados. ponta velocista, Isso. né? Isso. Porque assim, com todo o respeito ao jogador, não é falando da qualidade dele, mas a contratação do Chico da Costa é uma contratação barata para os moldes de hoje. $1 milhão em 50%, imagino que o salário não seja alto. Então é aquele jogador que você traz com composição de elenco, que não é aquele cara certeiro, assim, não, tem certeza que quando o Chico da Costa entrar, vai ser gol, vai mudar, pode até acontecer, ele teve bons momentos no Mirassol. Mas assim, a minha dúvida é se essas duas peças, o zagueiro e o atacante velocista e tudo, vão ser grandes investimentos. Casa ali de 5, 6, 7 milhões de euros, de dólares, ou se vão ser jogadores nesse perfil do Chico da Costa, um jogador mais barato pra ser ali uma composição de zagueiro, elenco. Pois é, isso que a gente tem que ver. O ponta pode ser que seja, mas o zagueiro não. Ô, pra Thiago, entender. tem alguma coisa de Lucas Veríssimo? Posso checar? É Paulo Tombeira, né? Isso. Vou checar aqui agora. Eu acho que depois dessa chegada do Gerson, né, que tá ali na boca do túnel de confirmar, eu acho que a prioridade do Cruzeiro vai ser a renovação do Matheus Pereira. Aí depois vai focar no zagueiro, nesse meio atacante, porque o Matheus Pereira já vem se arrastando há alguns meses, né? O negócio do Matheus tinha algumas questões envolvendo, especialmente salário. O Matheus queria uma valorização aumento. salarial, queria um tempo de contrato maior. O Cruzeiro vai entregar tudo o que ele pediu. Tudo. 5 anos, né, que ele pediu 5 anos e que o ele aumento pediu e salarial. um aumento salarial. Só que o Matheus já ganhava na casa dos R$2 milhões mensais. É papo pro Matheus ter o salário que o Gabigol tinha quando ele tava aqui no Cruzeiro, que é R$2,5 milhões mensais. O líquido, né? E aí... Eu li um negócio sobre luvas também, do Matheus. É normal que tenha nas né? renovações. Então, o Matheus vai ganhar uma grana boa. Ele vai ser o jogador mais bem pago do Cruzeiro, mesmo com a chegada do Gerson. Então, o que o Cruzeiro precisava era entender um pouquinho mais o que o Matheus queria. Mas isso já mudou, porque o Matheus no início já tinha falado, não, eu renovo pelo que eu tenho, mais 2 anos e meio, até dezembro de 28. Só que aí o Matheus pediu mais. E aí, quando Pediu o mais Matheus foi o tempo de contrato, né? e grana. Grana também? Pediu um valor. Ele ia renovar pelo mesmo salário até dezembro de 2028. Aí ele pediu mais tempo de contrato e mais grana. O Mas Cruzeiro quando que topou. isso mudou? Copa do Brasil. Depois da Copa do Não, Brasil? não. Um pouco antes da Quando foi semifinais. avançando. O Cruzeiro avançou, chegou à semifinal. Quando o Cruzeiro, terceiro colocado brasileiro, certo. A disputa da Copa do Brasil, o Cruzeiro com a chance real de título. O Matheus pediu mais. Porque a ideia era que o Matheus renovasse antes da ida pras férias. E ele foi protagonista, E ele né? foi protagonista. Então acho que ele... Cara, merecido, né? O Matheus recebeu uma valorização salarial. E ele já deu ok. O Cruzeiro já deu ok, ele já deu ok pra proposta. Acho que agora é só sentar e assinar O Palmeiras mesmo. tentou? Tentou. O Palmeiras fez uma consulta ao Matheus, direto ao staff do Matheus, que não precisava mais consultar o Cruzeiro. E aí o Matheus já disse que não, a prioridade dele era ficar no Cruzeiro. Ô, Eltim, Oi. só rapidamente, a gente tem quase 5 mil pessoas já no início do programa, uma ótima audiência e 400 likes. Vamos aumentar isso, porque tem assunto quente, tem Cento Hulk, dedos, tem cento tem dedos, Gerson, gente. a gente vai falar de muita coisa. Eu quero o seu like. Sim. Vamos chegar em 1000 já Hoje pra gente... a gente bom, tá hein? com a presença do nosso chefe aqui, cara. Quando o chefe Então tá pede, aqui, chefe. eu sempre peço, por favor. Ó, você tava aí também, por tava favor, não, chefe? senão- 400 likes, pede mas mais. quando o chefe tá aqui, eu fico sempre preocupado, porque se não tiver uma boa audiência, se não decorrer muito bem, Acaba ele pode o programa. pegar e cancelar o contrato com de qualquer um aqui, cara. Tô até abrindo Ainda mais aqui pra dar assim, um que quando ele tá no WhatsApp ali, ele tá no telefone, ou ele tá acompanhando alguma coisa, fico até preocupado. Eu vou pensando assim, não, ele já tá mandando o RH vir pra porta. É o Bernardo Teles mandando pra ele. André, por favor, demite Ó, os acabei, quatro. ó. Acabei de dar o like aqui. Demite os 3 aí. Demite os Ó, já três. ganhamos o Everton 200 também, que likes, estão aí, ó. mas estão Bora com chegar em mais. 1000, galera. Aqui, só 700. Eu vou pedir de novo pro Thiago falar a respeito do Jonathan Jesus, porque algumas pessoas mandaram no chat falando, pô, o Tite falou ontem que o Jonathan Jesus não sai. O Thiago colocou isso aqui na primeira explanação dele sobre o Jonathan Jesus. Mas eu vou pedir ele para repetir, por causa de tem gente chegando agora, Claro. explique detalhadamente, porque ontem realmente o Tite, na coletiva, falou que conta com o Jonathan Jesus pro ano de 2026. O que você tem de informações e quer tirar de fontes importantíssimas? Coloca e explica pro pessoal, Não, Thiagão. claro. Ontem o André Cury esteve na Toca da Raposa 2 também. Ele, além de ser o representante do Cruzeiro na negociação com o Zenit pela chegada do Gerson, ele é o cara que é o procurador, o empresário do Jonathan Jesus. Então o André Cury estava ontem na Toca da Raposa 2, por quê? Pra discutir essa possibilidade de fato de saída do Jonathan Jesus. E na saída ou na chegada da Toca, ele fala com os jornalistas e ele diz o seguinte: o colega pergunta pra ele, e aí, André, e a situação do Jonathan? Aí ele fala assim: eu acho que o Jonathan não sai porque ele agradou ao Tite nos primeiros treinamentos. Palavras do André, procurador do jogador. Então, acho que tá mais pra permanência, não? Então, mas existe essa possibilidade de saída pelo seguinte: o Zenit não desistiu do jogador. Sim. O Zenit tem interesse. Hoje, Ele foi muito bem na semifinal da Copa do Eu também Brasil. acho, Entrou cara. numa fogueira no intervalo do primeiro jogo. Concordo E 100% no segundo contigo. jogo, pra mim, um dos melhores em campo. Sim. E embora o Tite tenha dito que, hoje eu quero a manutenção do Jonathan Jesus, o Jonathan Jesus tem que ficar no Cruzeiro, existe uma possibilidade de saída do jogador. Não é algo descartado. Por que não é algo descartado? Porque nesse momento, a proposta do Zenit é muito interessante.
Cruzeiro pagou 8 milhões de reais pela contratação do Jonathan Jesus. Isso aconteceu em julho de 2024. O Cruzeiro hoje poderia vender por 12 milhões de reais. 12 milhões, salvo engano, dá 75 milhões de reais na cotação atual. E assim, cara, nós estamos falando de muita grana. Muita. Muita grana. Seria um salto de quase 10 vezes o que o Cruzeiro pagou Que pra isso? contratá-lo. Um valor de atacante, né, Um valor- Thiago? Que é mais valorizado. Exatamente. Super negociação. Então, assim, super. existe essa possibilidade. Não é algo que nesse momento esteja descartado. Por isso a presença do André Cury também na reunião de ontem. Mas ele também é o representante do Cruzeiro na negociação com o Zenit E pelo como eu Gerson. tô velho no futebol, até o elogio do Tite tem fundamento. Dobra o valor, né? Tem Vira sentido. 25. Sim. É, quando o Tite fala do Jonathan, ele tá só reforçando e valorizando O ativo do o Cruzeiro. ativo do Cruzeiro. Com certeza. Então, gente, vamos ser Não, mas- menos... E assim, isso é informação, tá? É informação. Não tô tirando do O Thiago do não tá bolso. tirando do Qual bolso que é a dele, não. notícia que chega lá fora? O técnico não quer que ele saia. Isso. Não, e assim, o técnico de 2 Copas do Mundo, Tite, não quer que o Jonathan Jesus saia pro futebol Valoriza russo. o dobro. Valoriza muito mais. O Newton Pereira mandou R$5 aqui pra gente. O André vai desenhar, porque o André que falou, fez a colocação. Vocês têm que começar a entender, sim, mas vamos lá, Newton. Cruzeiro não tá comprando o Gerson pra revender, gente. Pelo amor de Deus, né, Newton? É um investimento para rendimento esportivo, para mudar o patamar em campo. Por favor, chefe André, me socorra. Não, então, o que eu disse é que com o histórico que o Gerson tem de transferências, eu nem arrisco dizer que ele não tem revenda. Mas de fato. Explica sobre as situações das revendas. Porque o Gerson, vamos lá, ele Conta sai muito jovem. Conta a historinha do Gerson. O Gerson ele sai muito jovem do Fluminense, vai pra Roma. Já uma primeira transação, não era aqueles valores altíssimos, mas já eram valores altos. Tem um empréstimo pra Fiorentina. Empréstimo pra Fiorentina, o Volta- Flamengo busca, Isso. faz a compra. O Flamengo faz aquele time maravilhoso, ganha de todo mundo, ganha tudo em 2019. E o Gerson é negociado. Ele sai pro Olympique de Marseille. Aí no Olympique, ele até é comandado por um tempo pelo Sampaoli. Sim. Volta pro Flamengo, compra novamente os direitos desse jogador. O Gerson é vendido novamente pro futebol francês. E aí, volta pro Flamengo. O Flamengo faz a renovação do contrato e o Zenit paga a multa. Então, Isso. cara, E 6 meses depois o Cruzeiro tá tirando ele do Zenit. exatamente, até uma curiosidade, pra quem acompanha redes sociais, o pai do Gerson tá aí, ele é uma figura, já tem vídeo dele circulando. Distribuiu apareceu autógrafos aí em ontem. bar, cara, tá fazendo a festa em BH. E aí com uma das pessoas, é um áudio que tá circulando e a pessoa até tá ali no vídeo e tudo, a pessoa fala que o pai do Gerson, ele afirmou, né, no bar ali com as pessoas, em tom de orgulho, que ele movimentou 680 milhões de reais com o Gerson em 10 anos. 680 milhões de Em reais? 10 anos. Um império, uma Cara, se fortuna. você for ver as fortuna. cifras, é isso aí. Porque assim, 25 milhões ali, 25 milhões, 12, 15. Cara, é um jogador assim. Mas eu concordo com o Newton, com o nosso telespectador, ouvinte também, que o Cruzeiro tá fazendo essa contratação pro retorno técnico do atleta. Sim. Óbvio, se lá na frente vier uma proposta Elevar maravilhosa. a qualidade técnica do Cruzeiro em campo. Exatamente. Certíssimo. O que mostra certíssimo. ainda mais o que o Spindle falou, de uma proposta ousada, uma proposta agressiva. O Cruzeiro tá investindo muita grana pra buscar a melhora do seu elenco, buscar títulos, buscar conquistas. E aí, às vezes, Elton, sabe o que é curioso? Às vezes você contrata um jogador e não necessariamente é esse jogador que vai te trazer o retorno financeiro, mas ele vai trazer o retorno financeiro dos outros. Isso. Porque o Gerson, ele pode ampliar o futebol, Potencializar o futebol, por exemplo, do Kaique ainda mais. Exatamente. Né, dos jovens, do Arroio, que vai jogar à Exatamente. frente da linha dele. Cara, não necessariamente o Cruzeiro venda o Matheus Pereira um dia, mas se o Cruzeiro vende o Caio Jorge, quanto de participação do Matheus Pereira não teve nessa história, Pois é. né? Muita. O Cruzeiro Eles vende... participaram de, assim, 28 gols os dois, não foi Exato. isso? Foi um número que o Valu falou, né? No brasileiro. No brasileiro. só no brasileiro. No brasileiro, mas isso aí de forma direta. Isso. Indiretamente com assistência. Não, aí... Assim, trazendo um outro exemplo que pra mim é o mais claro de todos, o Atlético contrata o Ronaldinho Gaúcho, claro, não teve pagamento de compra de direito, mas o salário alto e tudo, o Bernardo é vendido por 25 milhões de euros. Qual que é a participação do Ronaldinho Sim. Gaúcho na venda do Neymar, É, do do Bernardo? Bernardo. Então, cara, assim, essas contas muito, sabe, no papel... O futebol, Hulk às na vezes, não é venda tão do simples. Paulinho. Por aí vai, cara. Então, assim, é isso. o Cruzeiro tá trazendo um jogador, o Tite falou sobre isso, o Cruzeiro tá trazendo um jogador que pode acrescentar o futebol de todo mundo, Não, no meio campo, no ataque, na defesa. Ô, André, eu um jogador não muito completo. canso de falar sobre o Gerson, o tanto que ele é aquele cara pra colocar a bola debaixo do braço, que é tão necessário conduz o time. em jogos decisivos, tanto pra Dono do meio-campo. tanto para acalmar quanto pra acelerar, pra impor, pra ser impositivo. Então isso também é muito valioso, né? E o Gerson vai chegar pra dominar totalmente o meio-campo. A gente até com uma enquete, Mateusão sempre com boas enquetes aí, ele colocou que assim, ó, Gerson seria a contratação de maior peso do Cruzeiro nos últimos 20 anos. Aí ele colocou as opções, né? Não só colocando sim ou não, mas ele colocou sim, supera Júlio Batista e Dedé. Não, outros nomes pesam mais. Tá com 86% de sim, que é a maior contratação do Cruzeiro em peso dos últimos 20 anos. Eu cheguei a falar com o Thiago, eu tava de férias, né? Eu tava de recesso, e mandei pros meninos do grupo, você tá também, todo mundo aqui tá. Eu mandei a maior contratação do Cruzeiro nos últimos 15 anos.
E depois isso, você tem razão. E depois que o Matheus fez essa colocação aqui, puxou pra 20, eu tô concordando com ele, que é 20. Cara, eu porque também se concordo. puxar um pouquinho, eu vou falar algumas de grande impacto. Duas. Tá, pode de continuar. contratações, que teve um investimento, né? Teve um investimento no Cruzeiro, mas que pra mim tem um impacto gigantesco. Uma é o Sorin. O Sorin, quando ele é contratado em 2000. Ele seria o lateral da Argentina nas eliminatórias de 2001 e da Copa do Mundo de 2002. Então, assim, um baita. E ele, se eu não me engano, o Sorin tá entre os 10 maiores investimentos do Cruzeiro na história. Na época foi 5 milhões de dólares, que na época hoje- é uma bagatela. Hoje, de maior contratação do Cruzeiro, você sabe quem que é, chefe André? Arroio. Não. Em valores? Em valores totais? Ah, não, se você atualizar? Não, Matheus Henrique, 8. O Arroio foi 7. 7, Thiago? 7, 6,5. 6,5. É Matheus Henrique. Mas na verdade a negociação do Arroio tem questão de metas. O Ah, Arroio, tá. se bater, Pode as bater metas, ele 8. pode chegar a 10. A 10. Seria mais caro. Isso, mas hoje as metas. é o Mateuzinho. O Mateuzinho é 8 milhões. Quanto que é o Gerson? Fala de novo, gente, por favor. 26 mais Não. 4. 30. 30. 30. 189. 30. Só Então, assim, uma- o Mateuzinho é 43, se eu não me engano, 46, né? Uma coisa assim, né? 40. Não é mais, eu acho que dá mais. 46. Só um ponto- Porque só a um do ponto- Caio Jorge deu isso, né? E a do Fabrício Bruno também. Eu acho que é Só um ponto 46. importante. O Gerson é a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá? Não tem valores. em valores. Não existe nenhuma contratação acima disso. Perfeito. O Vitor Roque até então é a maior com 25,5 milhões de euros. Vai superar. Vai superar o Vitor Roque. O Gerson é a maior contratação do futebol brasileiro. E isso, pra mim, cara, é um recado muito bem dado. Do Pedro Lourenço. O Pedrinho tá batendo na mesa do Flamengo e do Palmeiras e tá falando assim: eu tô aqui, eu vou brigar com Então, vocês. isso é um recado muito bem dado, do Pedro Lourenço a Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo hoje são os grandes clubes em termos de gastos financeiros nas janelas. O Botafogo tem a contratação do Danilo, que estava no Nottingham Forest, revelado pelo Palmeiras, como a maior contratação da história do Botafogo, ele figurava ali no top 3. Com essa contratação, o Cruzeiro, cara, fora do eixo Rio-São Paulo, bate nesses caras e fala assim, ó, eu consigo contratar quem eu quiser. Eu tenho possibilidade de buscar o jogador que eu quiser. Se vocês vão lá e gastam 25 milhões de euros no Samuel Lino, 25 milhões e meio de euros no Vitor Roque, eu posso vir aqui e gastar 30 milhões de euros no Gerson. Eu acho surpreendente uma baita tacada do Pedrinho que mostra pra todo mundo, pro Brasil inteiro, que o Cruzeiro tá no mesmo nível desses clubes. Ah, cadê? Tem um superchat aqui que mostra mais ou menos isso que o Thiago tá falando, que é a respeito desse momento do Cruzeiro, né? De muito dinheiro, de colocando muito dinheiro, de mudando o patamar, de batendo de frente com qualquer outro time do continente. Eu tenho ele aqui. O Maicon Tavares colocou $9,99. A gente fica muito feliz, Maicon. Obrigado mesmo, valeu mesmo pela participação e pela sua colocação aqui. Por que não ir atrás do Almada, do Atlético de Madrid, por 20 milhões de euros? Mas o 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid tá pedindo é por 50% do passe. Se o Gerson não der certo, acho que seria uma ótima opção. O Gerson vai dar certo. Aí colocar mais 20 milhões por 50% do Almada... Vocês estão querendo parir o Pedrinho, pô. Aí é muito dinheiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários a respeito do Gerson, né? E, pessoal, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!